Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. Tema de hoje, postura digital. Luli, o que é postura digital? Alguma coisa a ver com a dor nas costas que eu tenho depois de trabalhar no notebook? Olha lá, hein, Mário, você precisa ver essa postura, ainda mais em tempos de pandemia. Não, na verdade, essa postura tem a ver com o tipo de aplicativo. E ela costuma ser dividida em dois tipos: o inclinado para frente, em que a pessoa está extremamente atenta, e o inclinado para trás, em que ela está completamente relaxado, e todas as etapas intermediárias. Para frente ou para trás? Isso tem alguma relação com o desempenho do equipamento? Bom, bem que poderia ter, mas não. Ela está diretamente relacionada com o uso. Se o uso é um uso que demanda muita atenção, então a gente fala que é o tipo de aplicativo que o usuário tende a ficar concentrado, então inclinado para frente. Já se o tipo de uso é o tipo de uso mais tranquilo, então o usuário tende a ficar inclinado para trás ou relaxado. E por que é importante levar a postura em conta? Pois é, né? Isso parece uma frescura, isso parece, sei lá, um preciosismo na análise de aplicativos, mas não é não. Na verdade, é importante entender essa mudança de postura, porque mudar de postura é muito incômodo, tá? Se você está completamente relaxado e de repente tem que ficar atento, isso demanda um esforço enorme. Tá? O contrário normalmente também demanda uma grande irritação. E esse é o grande problema, por exemplo, de carros autodirigíveis. Como é que a gente vai fazer se o dono do carro vai estar completamente relaxado, completamente tranquilo, e de repente o carro pedir que ele freie ou que ele mude a direção? Será que ele vai estar preparado para isso? E isso também ajuda a entender até coisas muito mais próximas da gente, como os comentários extremamente agressivos no YouTube. Porque veja, se você está vendo o YouTube, você normalmente está com a mão até longe do teclado, você está relaxado vendo um negócio, ou seja, sua postura está para trás. Se você se irritou com o vídeo do YouTube a ponto de inclinar para frente e mudar de postura, então você tende a gastar essa frustração pelo excesso de energia no comentário. Por isso que, por exemplo, o comentário do YouTube tende a ser extremo. O que a gente faz com isso? Na verdade, a gente tem que aprender a relevar. Se a ação do usuário está muito ligada a uma mudança de postura, então a gente tem que dar um desconto para ele. Já em compensação, se a ação do usuário é muito passiva ou quase passiva, como por exemplo, curtir alguma coisa, compartilhar alguma coisa, então a gente aí tem que dar mais importância, porque ele não mudou de postura e mesmo assim tomou uma atitude. Essa medida é uma das medidas que a gente toma hoje em dia à medida que os aplicativos vão ficando cada vez mais sofisticados. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. A professora Marília Fiorilo comenta a estranha diplomacia do ditador da Bielorrússia, pirataria aérea e a facilitação do tráfico de drogas. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Vocês lembram de Lukashenko, aquele ditador da Bielorrússia, ou Belarus, que fraudou as eleições em agosto passado e provocou o maior protesto de massa já visto no país, com adesão até das centrais sindicais que são controladas pelo Estado? O protesto de agosto foi peculiar, porque foi liderado por mulheres e conduzido pela candidata da oposição, Svetlana Tikhanovskaya, que está hoje no exílio. Lukashenko, há 27 anos no poder, graças ao apoio incondicional de Vladimir Putin, é aquele que recomendava vodka e sauna para curar a Covid. Bem, a última dele foi sequestrar no domingo um voo da Ryanair que fazia a rota Atenas-Vilnius, que fica na Lituânia, desviando o avião com um jato militar para Minsk para prender 2 passageiros. O jovem jornalista de oposição
Roman Protasevich, de 26 anos, e a sua namorada Sofia Sapega. Ambos agora estão presos e podem ser condenados à morte. O delito de Roman foi criar um canal de oposição no Telegram e no YouTube, o Nexta, que tem mais de 1 milhão de seguidores num país de 9 milhões e meio. A central do Nexta, exilada hoje na Polônia, é uma minguada equipe de meia dúzia de jovens vigiados pela polícia. Se os ativistas exilados não estão a salvo nem no ar, agora temem as ruas de Varsóvia. O pai de Roman declarou à BBC: eles são só crianças que querem contar a verdade e mandaram um jato militar para capturá-los. Isso é terrorismo. Aqui na Bielorrússia, aterrissar é sinônimo de ser preso. Evidentemente, esse ato de pirataria no ar contraria todo o tratado internacional. Autoridades da União Europeia não só manifestaram o protocolar ultraje, como fecharam o espaço aéreo da Bielorrússia. Mas o país, que é uma espécie de protetorado da Rússia, como Mianmar é da China, mostrou-se indiferente às sanções econômicas e pressões europeias. Pior, Lukashenko, do alto de sua impunidade, respondeu com mais ameaças. Prometeu na quarta passada que vai liberar o controle de suas fronteiras para facilitar a migração e estimular o tráfico de drogas. É isso mesmo. Facilitar o tráfico de drogas é a diplomacia de Lukashenko. O terrorismo de Estado não é privilégio da Bielorrússia, mas a criatividade patológica do ditador nos dá duas lições. Uma é de que nas proxy wars, ou guerras por procuração entre as grandes potências, os seus peõezinhos podem tudo, do uso de armas químicas à inventiva pirataria aérea. A segunda lição é um misto de tristeza pelo provável destino dos jovens, mas também de otimismo. Chegar ao cúmulo de violar normas internacionais para capturar 2 garotos que apenas cometeram ativismo digital mostra a força dessas novas mídias quando estão em boas mãos e o medo que elas infundem nos ditadores da velha guarda. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Esta edição do Ciência e Esporte apresenta um estudo que mostra a importância da recuperação do atleta no pós-treino. Professor Santiago, muitos técnicos não se atentam para o fato da recuperação ser um fator decisivo para o desempenho do atleta. A relação tempo, recuperação e desempenho ficou evidente nesta pesquisa? Olá, ouvintes da Rádio USP. Nessa coluna, então, vamos falar sobre esse trabalho da International Journal of Sports Physiology and Performance do ano de 2019, e ele aborda uma relação temporal entre o exercício e o processo de recuperação para o desempenho esportivo. Esse trabalho ele é bem interessante, pois ele mostra uma linha do tempo de alguns metabólitos relacionados à recuperação esportiva, e poucos se importam para a questão temporal, mas lembre-se que a questão temporal no esporte, principalmente para a recuperação, e isso é mostrado no trabalho, ele tem uma relação, o quão rápido o organismo consegue fazer a ressíntese ou refazer os substratos energéticos que foram utilizados durante o exercício. Então ele mostra, por exemplo, um gráfico que após um exercício de endurance, de 100%
do carboidrato que era disponível, né, e do processo inflamatório que existe após o exercício, que demora por volta de 120 horas, entre 96 e 120 horas, para se restaurar o carboidrato que foi degradado durante o exercício. O processo inflamatório fica entre 48 e 72 horas, mas isso é bem relativo, porque isso é em média na população de atletas. Então notem que isso pode ser diferente para cada pessoa. Existem pessoas que têm um metabolismo um pouco mais acelerado, que isso pode ser antes, ou pessoas que tenham condições mais atrasadas nessa recuperação. Não existe melhor e nem pior. O trabalho mostra essas respostas fisiológicas e, em geral, as pessoas relacionam essa questão de ressíntese. Mas a gente também tem que lembrar que tem aspectos que são emocionais, psicológicos, dessa recuperação após uma atividade esportiva de alta intensidade. Então, o que podemos afirmar sobre a questão temporal no esporte e no treinamento? O que podemos afirmar, então, em questão temporal no esporte, no treinamento e em recuperação, é que muitos pensam no tempo, né? Apesar do tempo ser uma variável que ela é constante, progressiva, vamos colocar assim, e tem uma certa questão relativa no tempo, mas o tempo de recuperação ele é diferente para cada atleta, para cada pessoa, porque é em função da capacidade desse atleta promover uma ressíntese do que foi degradado ou regenerar o que foi danificado. Então a questão é muito mais na capacidade do seu organismo promover essa regeneração do que simplesmente só do tempo em horas. Então muita gente pensa no tempo em horas, mas tem que se olhar, pelo que o artigo até mostra de muito interessante, em relação a, por exemplo, glicogênio, inflamação, dano muscular e essas variáveis que são utilizadas para medir essa zona de recuperação. Então, em torno aí o ápice, pensem sempre aí na questão de 48 horas para esforços extremamente extenuantes, a 72 horas, como um período normal, mas cada pessoa, cada ser, cada atleta é diferente. Então, vejam esse artigo aí da International Journal of Sports Physiology and Performance do ano de 2019, de setembro desse mesmo ano. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Por que é preciso falar sempre em políticas públicas para o livro? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu inicio o programa de hoje com uma pergunta e um apelo indignado. Até quando vamos sustentar a ilusão de que o mercado de livros pode jogar o jogo da livre concorrência? É necessário pensar seriamente na adoção de políticas públicas para o livro. E a crise atual do mercado escancara as fragilidades do setor. Precisamos assumir, de uma vez por todas, como fizeram vários países, tomando como modelo a França na década de 80, que o livro não é uma mercadoria como qualquer outra. Agora, eu posso explicar o motivo do meu desabafo. Saiu nesta semana o resultado da pesquisa sobre o comportamento do mercado editorial, produção e vendas relativo ao ano de 2020, pesquisa realizada pela Nielsen com o apoio do SNEL, Sindicato Nacional dos Livros, e da CBL, a Câmara Brasileira do Livro. A produção de livros em números de exemplares caiu 20,5% em relação ao ano anterior. Acontece que 82% da produção corresponde a reimpressões, ou seja,
apenas 18% são de títulos novos. Os editores se arriscaram um pouco em lançamentos, o que significa uma queda de 17,4% em relação à publicação de títulos novos em 2019. A produção de livros didáticos caiu 11%. No entanto, o quadro se torna ainda mais grave quando percebemos que não houve apenas a queda da produção de livros didáticos, a qual, historicamente, é alicerçada pelo Estado. As compras governamentais, de modo geral, caíram 28,4% em relação a 2019. É verdade que o setor está periclitando desde o golpe de 2016, mas ninguém duvida que a queda livre reflete, na verdade, o desmonte das políticas públicas em prol da leitura. Imagino que essa crise na produção de livros didáticos e de obras que contemplam os programas governamentais provocam um efeito em cadeia, atingindo também os profissionais atuantes no mercado. Sem dúvida. A queda acumulada no setor de didáticos e de obras destinadas às escolas e às bibliotecas, ou seja, os livros que contemplam os editais públicos ou as chamadas compras governamentais, atingem em cheio o ecossistema do mercado, para falar com o Marcos Pereira da Veiga, presidente do SNEL, e atingem, portanto, a bibliodiversidade. E por que isso acontece? Desde o início do novo milênio, o mercado passou a se caracterizar pelo aumento da participação de editoras jovens e de pequeno porte, inclusive com a presença de editores estabelecidos fora do eixo Rio-São Paulo. Isso porque a participação e, podemos dizer, a especialização desses profissionais na produção de livros para o público escolar, em resposta à consolidação de políticas públicas voltadas para o fomento da leitura, permitiram essa nova configuração do mercado. Parece evidente que esse ciclo virtuoso gerava empregos e motivava os jovens a investir na formação técnica ou superior, podendo atuar em diferentes setores da cadeia do livro. Tudo isso contribuía, sem dúvida, para o desenvolvimento da economia e da cultura nacional. Por isso, repito, não se pode tratar o livro como se fosse uma mercadoria qualquer. Falaremos mais sobre o assunto, sobre os dados recentemente divulgados e suas consequências na próxima coluna. Obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori.